Olá, queridos alunos, estamos aqui na nossa aula 19. Eu sou a professora Gláucia Prates, eu tenho 1,70 m, desculpe, sou parda, tenho cabelo curtinho, preto, estou de brinco, uma camisa preta e cinza e bege, e vamos ter o início aqui da aula 19, recebendo o nosso entrevistado, o professor doutor Teucli Manarelli. Ele que é graduado em Geologia pela USP, Administração também pela USP, pela FEA, doutor em Ciências pela Unesp de Tupã, professor universitário na área de Economia desde 88, pesquisador. Sobre as suas atividades profissionais, ele é diretor financeiro por 20 anos na usina de álcool e açúcar, vereador por 2 mandatos em Araçatuba, fundador, conselheiro da Cicobi Paulista, empresário no agronegócio há 40 anos, na área de cana-de-açúcar, pecuária, silvicultura e grãos. Professor Teucli, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, por favor, se apresente. Professora Gláucia, é uma alegria, uma satisfação estar aqui. Vou inicialmente fazer uma breve descrição física. Eu tenho 1,78 m de altura, constituição magra, peso 79 quilos, cabelos castanhos grisalhos, né? E nariz afilado e de origem italiana. Obrigado, professor. Então, vamos começar pela questão 1, que é sobre o conceito e relevância da área de engenharia econômica. Eu sou o professor Teucli Manarelli Filho. Uma descrição física: eu tenho 1,78 m de altura, constituição magra, peso 79 quilos, cabelos castanhos grisalhos e de origem italiana. Obrigado, professor. Vamos começar, então, com a pergunta 1, que é sobre o conceito e relevância da engenharia econômica. Para iniciarmos, como o senhor define a engenharia econômica e por que ela é indispensável para engenheiros e gestores? Professora, este tema de engenharia econômica ou análise de investimento, eu considero um dos temas mais importantes na gestão de negócios. Ela é fundamental porque ela agrega diversos conceitos que são muito importantes na gestão de qualquer negócio, como uma previsão quantitativa do futuro, e exige daqueles que trabalham no mercado e principalmente dos estudantes o conhecimento de algumas ferramentas e conceitos importantes, que é o fluxo de caixa, a matemática financeira e os próprios conceitos de análise de investimento e a colocação do dinheiro ao longo do tempo, ou seja, elaborar-se uma previsão econômico-financeira daquilo que vai acontecer nos investimentos, na gestão das empresas. Então, é um tema fundamental e muito importante. Obrigada. A pergunta 2 são sobre os princípios fundamentais da disciplina. Quais são os princípios essenciais da engenharia econômica que um aluno precisa dominar antes de avançar para avaliações complexas de projetos? Os conceitos básicos, como eu já disse um pouco anteriormente, primeiro, a construção de um fluxo de caixa. Construção de um fluxo de caixa pressupõe a projeção das entradas e saídas de dinheiro da empresa ou do projeto específico que se quer analisar, uma ampliação, um novo investimento ou a própria gestão da empresa.
Então, isso é bastante importante. Posteriormente, o conceito, de matemática financeira, que é a colocação do dinheiro ao longo do tempo, com o conceito de valor presente, valor futuro, taxa. E os próprios conceitos da engenharia econômica e da análise de investimento, que trazem conceitos próprios e específicos deste tipo de análise, como o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o índice de lucratividade e o próprio payback, que são conceitos específicos da análise de investimento que se fundamentam no fluxo de caixa e na matemática financeira. Ok. A pergunta 3 é sobre o valor do dinheiro no tempo. O conceito de valor do dinheiro no tempo permeia praticamente todas as análises econômicas. Como o senhor costuma explicar esse conceito para iniciantes? Olha, esse conceito as pessoas já têm no seu dia a dia. E, na verdade, o que acontece com o dinheiro ao longo do tempo é a distorção do mecanismo que a gente vivencia todo dia da inflação. Então, que é o conceito de valor relativo dos produtos. Então, por exemplo, se eu disser a vocês: "Olha, eu comprei um sapato há 20 anos atrás e eu paguei R$ 10, é caro ou é barato?" Seja, 20 anos atrás, nós perdemos o referencial de valor daquele produto com o dinheiro e com os demais produtos. Isso quando a gente olha o passado. E quando a gente olha o futuro, a inflação continua persistindo para o futuro. Então, é muito importante nós retirarmos, essa distorção da inflação e mantermos a relação de todos os produtos, dos custos, das vendas e em relação ao dinheiro. Para isso, nós vamos necessitar de utilizar a matemática financeira. Então, é fundamental que esses conceitos estejam presentes. Então, é o valor relativo dos produtos e o dinheiro no tempo. O que se faz com análise de investimento e com a engenharia econômica é sempre trazendo os valores futuros que são projetados para o presente com a matemática financeira, e aí fazemos a comparação sempre no que nós chamamos a data zero, que é o valor presente, porque as pessoas têm, essa percepção de preços relativos. Então, se eu disser para qualquer um: "Eu comprei um sapato hoje e eu paguei R$ 10.000", e eu pergunto: "É caro ou barato?", todo mundo vai dizer, de pronto: "É caro", porque ele faz uma comparação cerebral momentânea daquele preço relativo daquele produto com outros sapatos e com outros produtos. Então, dessa maneira, a gente consegue, comparando no valor presente, compreender esses preços relativos. Agora, a pergunta 4 é sobre os indicadores clássicos, VPL, TIR e payback. Então, entre os indicadores mais usados, VPL, TIR e payback, e o valor anual, qual o senhor considera o mais robusto para decisões de investimentos e por quê? Olha, na verdade, quando nós fazemos uma análise de investimento, nós devemos sempre utilizar o máximo de indicadores possíveis, porque cada um traz uma informação, diferente. Por exemplo, o valor presente líquido, ele traz os valores futuros para a data presente numa taxa, descontada. A taxa interna de retorno, ela nos dá qual é a taxa de retorno daquele investimento para eu comparar com as taxas de juro que eu estou pagando naquele financiamento daquele determinado projeto. O payback, por exemplo, ele nos dá em quanto tempo eu recupero o dinheiro que eu investi. Posso recuperar em 6 meses, em 4 anos, em 5 anos, e dá uma mensuração de risco. Então, cada um dos indicadores traz uma informação importante, mas o indicador mais robusto é o valor presente líquido, porque ele traz todo fluxo de caixa futuro
para o valor presente. E aí eu posso comparar se aquilo é maior ou menor que o investimento. Mas não posso descartar a análise dos outros indicadores, porque eles também trazem informações relevantes de como eu posso financiar o projeto e o próprio risco do tempo de recuperação do projeto. Obrigada. E agora, pergunta 5, sobre comparação entre alternativas. Em projetos mutuamente exclusivos, especialmente com vidas úteis diferentes, qual é o procedimento mais adequado para selecionar a melhor alternativa? Exatamente. Essa pergunta é muito importante, porque esta engenharia econômica e essa análise de investimento nos permite fazer análise de projetos, primeiro, de tamanhos diferentes. Então, posso comparar um projeto de investir R$ 1 milhão ou um projeto de investir 10 milhões de reais. Ele permite analisar projetos ao tempo diferente, por exemplo, um plantio de uma floresta que eu tenho uma recuperação de 7 anos, ou abertura de uma filial de uma loja ou de um empreendimento que eu tenho uma recuperação de capital aí por volta de 6 meses, um ano. Então, eh, o que é fundamental e o que é importante é o valor presente líquido, porque ele vai permitir eu comparar o fluxo futuro do projeto e comparar com o valor do investimento. Então, tamanhos de investimentos diferentes, eu posso comparar o resultado diferente. Se eu não tenho os recursos, que acontece algumas vezes na empresa, a taxa interna de retorno vai me permitir viabilizar investimento e comparar a taxa do projeto, de retorno daquele projeto, com a taxa financeira de financiamento que eu estou fazendo. Então, mesmo que seja um projeto um pouco maior e a empresa não tem, ou eu não tenho os recursos para fazer o investimento, eu posso buscar recursos. Por exemplo, se eu tenho uma taxa interna de retorno de 20% num projeto de 5 anos e eu não tenho recurso, eu posso buscar recursos emprestados a 15% e fazer aquele investimento que eu ainda vou ter sobras de caixa para aquele projeto. Professor Teucli, obrigado, né, pela sua participação nessa aula. Eu agradeço demais e esse prazer em revê-lo. Obrigado, eu que agradeço, e fica a minha recomendação para os alunos. Esse é um assunto importantíssimo e que poucas pessoas dominam esses conceitos. Então, conhecer engenharia econômica é fundamental para o estudante ter uma boa atuação no mercado profissional. Obrigado. E assim, queridos alunos, terminamos a nossa aula 19. Nos vemos na próxima aula.